Hoje a gente vai falar, então, a lei de indução de Faraday, tá? A gente vai falar sobre a indução de Faraday. Certo? O que é a indução de Faraday? Alguém conhece? Quem sabe o que é? Pessoal, não, né? A indução de Faraday... Oi? Louco, senhor. Que isso? Pessoal, a indução de Faraday, ela é uma lei... A lei de indução de Faraday é uma lei extremamente importante para a gente. Eu duvido que tem alguém aqui que não... Deixa eu só... Eu duvido que alguém não tenha... Ou melhor, duvido que tenha alguém que nunca ficou sem utilizar energia elétrica, né? Inclusive, quem está presente aqui, né? Está utilizando energia elétrica, né? Bom, a lei de indução de Faraday, essa lei fundamental, né? Que possibilitou que nós tenhamos hoje a, a conversão, né? De energia, de modo que nós consigamos hoje ter uma transmissão de energia elétrica, né? A longas distâncias, né? E sem muitas perdas, ok? Então, basicamente, a lei de indução de Faraday, ou indução de Faraday, ela é uma das mais importantes descobertas, né, dentro do eletromagnetismo, porque por meio dessa lei, possibilitou, né, a gente desenvolver diversos dispositivos hoje, né? Bom, ela é o princípio, né, da conversão de energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, só podemos ter, né, acesso à energia elétrica por meio dessa lei, ok? Poderíamos ter acesso à energia elétrica de outra forma? Poderíamos, só que seria uma forma muito mais cara. Ou seja, se não aplicássemos essa lei, né, em diversos mecanismos de transmissão ou de conversão de energia, nós teríamos hoje energia elétrica apenas por meio de pilhas, né? A pilha já existia nessa época, certo? E então o acesso à energia elétrica seria muito restrito às pessoas que tivessem muito dinheiro, né? Então, de certa forma, né, essa lei, a gente pode dizer que ela democratizou o acesso à energia elétrica, tá? Bom, para começar, a gente viu, né, pela lei de Ampère, lá atrás, a gente viu que uma corrente I, corrente com dois R, corrente I, ela vai gerar um campo B. Certo? Então, a corrente elétrica I gera um campo magnético B. Aí, depois dessa descoberta de Ampère, ficou a seguinte questão. Qual que é a questão? Será que B não gera I? Essa que é a questão. Por que eu tenho uma corrente I que vai gerar um campo B? Então, um fenômeno inverso deveria existir, que seria um campo B gerar uma corrente I. Certo? Aí, depois da descoberta de Ampère, diversos físicos e pesquisadores tentaram buscar esta antissimetria no fenômeno, né? Se eu tenho um I gera B, por que o B não vai gerar a corrente I? Né? Vários buscaram, né? E apenas em 1831, olha só, 1831, quase no século XX, né? Quase não, né? No século XIX, mas assim, pouco tempo atrás, né? Se você for pensar sobre a evolução do homem, né? Em termos científicos, né? Foi há pouco tempo, né? E em 1831, Michael Faraday, ele conseguiu o quê? Ele conseguiu verificar esse fenômeno do campo magnético B gera uma corrente I. Certo? Ele conseguiu fazer esse fenômeno. Ok?
conseguiu não fazer, mas conseguiu notar esse fenômeno físico, né? Contemporâneo a ele, em 1832, e como a ciência na época ela não caminhava a passos largos igual hoje, porque a comunicação entre países eram bem lentas, né? E é o Joseph Henry, ele também notou o quê? Ele notou esse mesmo fenômeno aqui, tá? Certo? Ok? Então, nós temos aqui os dois percussores, né? Do estudo desse fenômeno, do campo magnético gerar corrente. E como que Faraday notou? O seguinte, ele pegou um ímã, ou dois ímãs, e gerou um campo magnético aqui. Imerso esse campo magnético, ele colocou o que a gente chama de uma espira, um de enrolamento. Tá? Imagina que o enrolamento ele tem dois terminais. Ele colocou esse enrolamento e aplicou um campo magnético e falou, não, agora eu quero a corrente. Colocou lá dentro e não notou nada. Certo? Só que ao tirar, o que ele tinha aqui? Ele tinha aqui, sei lá, um circuito ligado a um amperímetro. Vocês sabem o que é um amperímetro, né? Alguém sabe? Não sabe? Só me dá um feedback aí. Ferramenta que mede a corrente. Isso. Então ele colocou esse enrolamento aqui dentro de um campo magnético, né? E não notou nada. Só que quando ele foi retirar, ele retira esse enrolamento, ele vê um amperímetro movendo repentinamente o ponteiro, de modo que esse ponteiro apresenta uma corrente elétrica. Aí, ao notar esse fenômeno, ele conseguiu comprovar que um campo magnético gera uma corrente. Tá? Ele conseguiu comprovar desse jeito. Bom, então o que ele notou? Notou que se esse enrolamento estiver parado, esse enrolamento aí, estiver parado, não vai acontecer nada. Porém, ao retirar esse enrolamento, ou seja, o campo que passa internamente dentro desse enrolamento, ao retirar, ele notou uma corrente. Certo? Então, para ele tentar conseguir dar termos matemáticos para esse fenômeno, ele notou o seguinte, ele notou que esse enrolamento ele tem uma área A. Ou seja, aqui existe um elemento de área, ok? Dado em metros quadrados. E ele notou que quando você retira ou coloca esse equipamento, esse enrolamento aqui, você está alterando a quantidade de linhas de campo magnético que atravessa esse enrolamento. Ou seja, você vai ter um fluxo de campo magnético. O que é esse fluxo? Esse fluxo nada mais é do que a ideia de fluxo seriam campos, né, linhas de campos, atravessando aqui uma seção de área A. Ou seja, se eu quero calcular o fluxo, ele é dado por quê? Pela quantidade de campo vezes a área, certo? E esta que é a noção de fluxo. Ou seja, ele notou que se eu vario a quantidade de fluxo, eu vou ter um surgimento de corrente. Mas para entender essa ideia, né, se eu alterar essa quantidade de fluxo, a gente tem que entender como que esse fluxo de campo se comporta aqui. Exemplo, se eu colocar um enrolamento dessa forma aqui, e o campo magnético passando aqui, o fluxo aqui é zero. Agora, se eu pegar esse enrolamento, colocar dessa forma, o fluxo aqui, ele é máximo. E se eu colocar algo intermediário, é isso. Se eu colocar algo assim, ó, meio inclinado. Opa, deixa eu colocar em outra cor, né? Se eu colocar algo intermediário, meio inclinado assim, eu vou notar que o fluxo aqui ele não vai ser nem zero e nem máximo. Então, ele vai designar, então, falar, não, então para eu falar que esse fluxo não é máximo nem mínimo, eu vou determinar um vetor n aqui,
E eu vou determinar um ângulo entre o vetor N, vou chamar de θ, entre o ângulo entre o vetor N e o campo B. De modo que o fluxo, agora ele vai ser dado pelo campo B, vezes a área dessa seção, vezes o cosseno de θ. Por que é vezes o cosseno? Ó, porque se eu determinar aqui, ó, um vetor normal, ó, lembrando que esse vetor N sempre é perpendicular à superfície da espira. Se eu colocar um vetor normal aqui, ó, perpendicular, olha só, o ângulo entre o vetor normal e o campo B, o ângulo aqui é zero, ó. Se eu olhar esse caso aqui, ó, o ângulo entre o vetor normal e o campo B, o ângulo aqui é 90 graus. O ângulo aqui é zero, né? Aqui o ângulo é 90. E aqui o ângulo é θ. Olha só. Então, quando o vetor normal é um vetor perpendicular à espira. Quando esse vetor normal aqui está na mesma direção do campo magnético, o fluxo é máximo. Quando esse vetor normal está a 90 graus do campo magnético, lembra que o vetor normal é um vetor sempre perpendicular à espira. O ângulo é 90, o fluxo é zero. E qualquer outra inclinação da espira com relação ao campo magnético, como que a gente determina? Entre a relação entre o campo magnético e o vetor normal. Se esse ângulo é um ângulo θ, o fluxo vai depender dessa inclinação. De modo que o fluxo pode ser dado por fórmula geral, que é o quê? O campo B vezes a área, vezes o cosseno do quê? Desse θ aqui. Lembrando que o θ é o vetor normal, o θ tem a relação do vetor normal com o campo magnético B. Pode perguntar agora. O professor, eu ainda não entendi muito bem. No caso, esse vetor, ele está calculando o fluxo em relação a ele mesmo, né? Qual vetor? Qual que é um desses vetores? Não, tem que pensar nos dois. Como assim? Seguinte. Ah, tá, no vetor que a gente está medindo. Ó, a gente não está medindo o vetor. A gente está o quê? Vou voltar aqui. Ó, o Faraday dele notou que a alteração de fluxo dentro desse enrolamento, o fluxo de quê? De campo magnético, tá? A alteração de fluxo dentro desse, ou melhor, a alteração de fluxo que atravessa esse enrolamento, ela me gera uma corrente. Mas para entender melhor a ideia de fluxo, o que é o fluxo? O fluxo é dado pelo produto do campo que atravessa vezes a área desse enrolamento, certo? Ok. Só que eu posso ter várias condições de orientação desse enrolamento em relação ao quê? Ao campo magnético. Para isso, o que a gente faz? A gente determina um vetor N, certo? Esse vetor N, ele não tem significado físico nenhum, é somente para orientar o quê? É um vetor perpendicular à superfície, tá? Ok? De modo que, se esse vetor está perpendicular, o ângulo entre o vetor e o campo, olha só, é 90 graus. Agora, se esse vetor aqui está perpendicular à superfície, só que ele está paralelo ao campo magnético, olha só, o ângulo entre o vetor normal e o campo B é zero. E nesse caso aqui, ó, o campo magnético está atravessando e o vetor normal, que determina o que é a inclinação da espira, o ângulo entre o normal e o campo B é θ. De modo que, olha só, quando o ângulo entre a espira e o campo magnético é 90 graus, eu não tenho fluxo. Quando o ângulo é 0 graus, ou seja, quando esse campo magnético aqui está paralelo ao vetor normal, quando ele está paralelo, o fluxo é máximo. E quando eu tenho um fluxo intermediário? Eu vou depender do ângulo entre o quê? O normal e o campo magnético. Por que eu coloco o cosseno? Porque cosseno de 0 é 1, né? Ou seja, o cosseno ele varia de quê? Cosseno. Ele varia de 1 a menos 1, né? Certo? Bom, por isso que é a função cosseno. Tá? Então, por que eu tenho essa fórmula? Porque eu consigo determinar o fluxo de campo para qualquer condição. Porque eu sei que aqui é máximo, aqui é mínimo. E quando minha espira estiver inclinada em um ângulo qualquer? Eu tenho que ter alguma expressão que descreva. E é esta aqui. Por que é uma função cosseno? Porque eu designei um vetor normal paralelo à superfície. E esse vetor normal... eu designei um vetor normal perpendicular à superfície. Olha aqui, ó, todos estão perpendicular. Certo? E esse vetor normal perpendicular à superfície,
ou a espira aqui, né? Esta área aqui, um vetor normal perpendicular a essa área, com ele eu vou conseguir determinar se o campo magnético, eu vou conseguir determinar se o fluxo magnético é máximo ou se é mínimo, ou se é intermediário. De modo que quando o vetor normal esteja na mesma direção do campo magnético, o fluxo é máximo. Olha aqui, ó. Quando ele está a 90 graus, o fluxo é zero. Ok? E se ele estiver ao contrário, o fluxo é mínimo. Ou, na verdade, negativo, né? Então, essa que é a expressão que determina o fluxo. Ok? Depende do quê? Do ângulo entre o vetor normal e o campo magnético. Lembrando que o vetor normal é sempre o quê? Perpendicular à espira. Não esqueça disso. Ok? Bom, a unidade do fluxo, a unidade dele é Weber. Tá? Dado em... é Weber, né? A unidade de B é dada em Tesla. A letra T. E a unidade de A é a área dada em metro. Ou seja, Tesla vezes metro quadrado vai me dar o quê? A unidade de Weber, que é a unidade de fluxo. Tá? É só para a gente ver em termos de unidade. Beleza. Bom, mas o que o Faraday viu? Ele não viu que é necessário apenas ter fluxo. É necessário ter o quê? Uma variação de fluxo. Ou seja, se eu vario a quantidade de campos que atravessa o enrolamento, em um certo período de tempo, vai me gerar uma corrente. O que ele notou, então? Ele notou o seguinte. Se eu pego um enrolamento, e vamos supor que eu vou girar ele. Olha só. Eu tenho um campo atravessando. Vamos pegar esse campo. Eu tenho esse campo magnético aqui. Isso aqui é a condição 1, ou seja, ele está 90, o campo está atravessando completamente. E depois na condição 2, essa espira como se ela estivesse caindo. Olha só. Então, aqui, ó, de 1 para 2, o que aconteceu? Houve uma variação de fluxo no tempo. E isso gerou o quê? Uma corrente I. Ok? Tranquilo? Ou houve uma variação do fluxo. Olha só, ele saiu de uma condição em que atravessava campo magnético, uma condição que não atravessa o campo magnético através da área. Ela pode até passar aqui pela superfície, aqui, ó, o campo, ó. Ela pode até passar aqui na superfície, mas não atravessa, ou seja, não tem fluxo. Então, essa variação de fluxo gera uma corrente, ou essa geração de fluxo vai me causar uma diferença de potencial. Só que vou colocar um negativo aqui. Ok? Esta que é a ideia. Onde o termo epsilon é a diferença de potencial dada em volts. Olha só, princípio de funcionamento do quê? De uma usina hidrelétrica. Basicamente, como que funciona uma usina hidrelétrica? Você vai ter enrolamentos. Esse enrolamento está fixo aqui. Ele vai girar. E aqui eu vou ter um campo norte. Aqui um campo, desculpa, eu tenho um polo norte e um polo sul do ímã. E vai me gerar o campo magnético. Quando esse objeto gira, o que acontece? Vai ter condição em que ele vai estar o quê? Vai estar assim. E vai ter condição que ele vai estar assim. Né? Ou seja, vai ter condição que vai ter campo atravessando. E vai ter condição que o campo não vai atravessar. Deixa eu colocar aqui, ó. O campo não vai atravessar, vai ser assim, ó. Redondinho assim, né? Tá? Imagina uma moeda girando. Uma moeda girando. Você vai ter condição que os campos vão atravessar a face da moeda e vai ter campos que não vai atravessar. Ele vai só tangenciar essa face. E isso faz com que tenha uma variação de fluxo de campo através do meio, né, da espira, e essa variação de fluxo vai gerar uma corrente, ou
uma diferença de potencial. E no caso, variável, né? Certo? Eu tenho que ter variação de fluxo no tempo. Se eu vario o fluxo no tempo, eu estou tendo uma corrente variável. Por meio disso, foi possível que gerar a corrente elétrica. Então, se você colocar um voltímetro na tomada aí, você vai notar que vai existir uma diferença de potencial, né? E essa diferença de potencial, ela é dada pela variação de fluxo através de um enrolamento, né? Que está submetido a um campo magnético. Se esse enrolamento está variando o fluxo, ele vai gerar uma diferença de potencial entre os terminais, ou, de outra forma, uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica é transmitida em todo o circuito, né, que seria as redes de transmissões. Tá? Pessoal, tem esse negativo aqui, eu vou explicar mais adiante. Tá? Como que a gente determina o sentido da corrente em um enrolamento fechado, a gente vai ver isso mais adiante. Mas qual que é a ideia hoje? Nossa ideia hoje é verificar como que se dá o fenômeno de indução de Faraday, pelo menos inicialmente. Tá? Aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai falar um pouco mais sobre esse fenômeno, para determinar a direção e sentido da corrente gerada quando esse objeto está submetido à variação de fluxo. Ok? A critério de exemplo, eu vou resolver aqui para vocês. Um exemplo. O pessoal consegue notar aí? Ó? Olha só. O fato de aproximar e afastar o ímã, você está alterando a quantidade de campo que atravessa esse enrolamento. Olha só. Entenderam a ideia? Você nota que uma variação do potencial. Ok? A direção, se esse potencial é positivo e negativo, a gente vai conversar daqui a pouco. Tá? Olha, mas vamos analisar aqui, vamos aproveitar aqui a imagem. Olha só. Quando o norte está entrando, o que acontece? Aumenta, e quando ele sai, diminui. Né? Vamos pegar um outro aqui. Vamos pegar esse aqui, ó. Olha só, essas linhas de campo, você está diminuindo a área aqui, ó. Vai notar que a lâmpada está acesa. Olha só, isso aqui dá para você notar a variação de campo. Olha só, quando você aproxima, mais campo. Quando você afasta, menos campo. Ou seja, você está alterando a quantidade de campo atravessando, então você está alterando o fluxo. Certo? Ô, professor, para ver se eu entendi aqui direito, no caso aí, quando você aproxima o ímã, ele gera o campo elétrico e gera um fluxo que seria a corrente. Não. E aí dá para aplicar a regra da mão direita nesse caso? Dá, mas a gente vai falar isso mais adiante. O que acontece? Você aproxima o ímã, aumenta a quantidade de campos que atravessam o enrolamento, certo? Essa quantidade de campo que atravessa o enrolamento faz com que altere o quê? O fluxo. Se você modificou o fluxo, vai existir uma corrente. Tá certo? Aqui, ó, você tem um campo norte para o sul. Olha só, quando ela tá, essa espira está paralela, não tem jeito de dar pausa, né? Se ela estiver paralela, o fluxo é zero. Quando ela está perpendicular, o fluxo é máximo. Certo? Se a gente for determinar, a normal está assim, ó. Né? Olha que é normal. O campo magnético, ele vai estar assim. Norte para o sul. Eu tenho um ângulo θ aqui, ó. A normal e o campo magnético. Ou seja, olha só, nessa condição aqui, se eu aplicar a fórmula, o fluxo é igual a B vezes a área vezes o cosseno de θ. Olha só, nessa condição, a espira ela não está o quê? Ela não está atravessando o máximo de campo. Porque se eu decompor o campo magnético que atravessa aqui, por que não é máximo? Vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar de cor. Como que eu mudo de cor aqui? Olha só, se eu decompor o campo magnético, eu posso decompor ele assim e assim, ó. Ou seja, esse campo magnético B aqui, ó, olha o lápis aqui. Esse campo magnético B, ele vai ter um componente que está paralelo e um componente que está perpendicular. A componente que varia o fluxo é a componente perpendicular, né? Olha só, eu tenho um B aqui, ó, paralelo, e aqui um B perpendicular. O que determina fluxo? É o campo que atravessa o quê? Perpendicular. Por isso que eu tenho a função cosseno. Olha, o campo perpendicular o quê? Ao N, tá? Então, olha só, eu tenho o campo paralelo à área da espira. Esse aqui não altera fluxo. Por quê? Porque não atravessa.
Então, B perpendicular ao quê? A área, olha só, esse B aqui, ó, decomposto. O que eu fiz? Peguei o vetor B que passa, esse B, eu decompus ele em dois. E um B paralelo ao plano da espira e o outro B perpendicular. Se eu somar esse paralelo com perpendicular, vai dar o vetor B original, soma de vetores, tá? O vetor que altera o fluxo, esse vetor B aqui, ó, que está o quê? Perpendicular à superfície. Por isso que eu uso a função cosseno. E a função cosseno garante que eu estou analisando, olhando somente o campo o quê? Perpendicular à superfície. E eu estou desconsiderando esse campo paralelo. Por isso que eu tenho a função cosseno. Certo?